Mensagens do Evangelho. Um desafio ao fundamento bíblico do cristianismo denominacional. 1. Que autoridade nos dá a palavra de Deus para estabelecermos igrejas denominacionais ou não denominacionais em meio ao testemunho cristão, quando as Escrituras condenam a criação de seitas e divisões entre os crentes? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, capítulo 3, verso 3, capítulo 11, verso 18 e verso 19. 2. Com que autoridade vinda de Deus os cristãos denominam suas assim chamadas igrejas, como presbiteriana, batista, pentecostal, aliança, cristã reformada, anglicana, etc., quando não há na Bíblia instruções para nos reunirmos em qualquer outro nome além do nome do Senhor Jesus Cristo? Mateus, capítulo 18, verso 20, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 4. 3. Com que autoridade os cristãos denominam seus grupos eclesiásticos em honra de proeminentes e dotados servos do Senhor, como luterana, Martinho Lutero, menonita, Menno Simons, metodista wesleyana, John Wesley, etc., quando as Escrituras denunciam a formação de grupos de cristãos em torno de um líder na igreja? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 12 e 13, capítulo 3, verso 3 ao 9. 4. Que autoridade os homens receberam de Deus para estabelecerem essas igrejas segundo distinções nacionais, como Igreja da Inglaterra, Irmãos Menonitas Chineses, Igreja Ortodoxa Grega, Batista Filipina, Igreja de Deus Alemã, etc., quando as Escrituras nos dizem que não existem distinções nacionais ou sociais na Igreja de Deus? Colossenses, capítulo 3, verso 11. 5. Que autoridade têm os cristãos para ornamentarem seus lugares de adoração à semelhança do tabernáculo e do templo da ordem judaica do Antigo Testamento? Muitos desses edifícios, chamados de igrejas, são ornamentados com ouro e outros materiais preciosos. Muitos desses edifícios, chamados igrejas, têm um altar. Outros têm partes do prédio destacadas como sendo mais sagradas do que outras. Que autoridade têm os cristãos para emprestarem coisas assim do judaísmo, quando a Bíblia indica que o cristianismo não é uma extensão da ordem judaica, mas possui um caráter totalmente novo de aproximar-se de Deus? Hebreus, capítulo 10, verso 19 e 20, capítulo 13, verso 13, João, capítulo 4, verso 23 e 24. 6. Acaso existe qualquer fundamento na palavra de Deus para a existência de campenários, cruzes ou outras coisas que são construídas nessas assim chamadas igrejas? 7. Será que existe qualquer base na palavra de Deus para chamar esses edifícios de igrejas? A definição bíblica de igreja é de uma reunião de crentes que, pelo Evangelho, foram chamados para fora, tanto dentre os judeus como dentre os gentios, e são unidos em um único corpo a Cristo, sua cabeça no céu, pela habitação do Espírito Santo. Atos, capítulo 11, verso 22, capítulo 15, verso 14, capítulo 20, verso 28, Romanos, capítulo 16, verso 5, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2 e Efésios, capítulo 5, verso 25. 8. Que autoridade as Escrituras dão para se colocar um homem na igreja, chamado de ministro ou pastor, para conduzir a adoração? As Escrituras ensinam que o Espírito de Deus foi enviado ao mundo para guiar a adoração cristã. Filipenses, capítulo 3, verso 3, João, capítulo 4, verso 24, capítulo 16, verso 13 ao 15. A Bíblia indica que é o Senhor, por intermédio do Espírito, quem preside na Assembleia dos Santos e dirige os procedimentos do modo como lhe apraz. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11 e Filipenses, capítulo 13, verso 3.